Olá, pessoal! Para quem não sabe, hoje, dia 22 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E para marcar esse dia, a gente traz hoje aqui para vocês uma conversa muito especial sobre o uso da água na geração de energia elétrica. Eu sou Celina, diretora do Instituto Toto. Estou aqui hoje com Charles Lenz, o presidente executivo da Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. A Abragel, que hoje congrega mais de 280 agentes de geração de energia hídrica, contemplando aí PCHs, CGHs e UHS de até 50 megawatts. Como que você está, Charles? Tudo bem? Agradeço demais a sua presença aqui conosco. Bom dia, Celina. Para mim é uma satisfação poder fazer parte dessa programação. Estou na Abragel há bastante tempo. A Abragel é uma associação que foca muito nas centrais hidrelétricas de pequeno porte, aquelas usinas autorizadas até 50 mega. Então, em nome de todos os nossos associados, saudar todos e dizer que a gente está bem contente de poder fazer parte desse programa. Legal, a gente está muito feliz com a sua presença aqui também, Charles. Vamos lá, começar o nosso papo rápido aqui. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre como funciona a geração de energia elétrica pelas PCHs, que são as chamadas pequenas centrais hidrelétricas? Eu pergunto isso porque algumas pessoas que são mais leigas nesse assunto, elas pensam que gerar energia com água gasta muito desse recurso natural que é tão escasso hoje no mundo, né? Então, o que você consegue nos dizer sobre isso, Charles? Bom, Celina, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito apropriado falar sobre esse tema, ainda mais no Dia Mundial da Água. As PCHs têm como princípio usar a capacidade de armazenamento de água, ou seja, a energia potencial, né, de uma determinada massa de água, que acaba sendo direcionada para uma turbina. Essa turbina se movimenta em função da força da água, usando essa energia potencial que se transforma em energia cinética. Essa água que cai por um determinado nível, passando, né, pela turbina, acaba produzindo energia através do movimento do gerador, geração eletromagnética, e aí essa energia potencial, a energia cinética, acaba se transformando em energia elétrica. É muito importante, assim como outras fontes que usam qualquer outro tipo de combustível. No caso específico das centrais hidrelétricas, o nosso combustível é a água. Mas com uma grande diferença, por exemplo, em relação a outras fontes de combustível, que no caso da geração de energia, a água não é consumida pela usina. Pelo contrário, a água ela simplesmente passa através do gerador, enfim, gerando energia elétrica, que consome água nesse processo. Então, por isso que essa fonte, né, que ainda tem bastante potencial no nosso país, o Brasil tem uma tradição, desde os primórdios da geração de energia elétrica no nosso país, de utilizar a água como fonte de geração de energia. Uma energia limpa, uma energia renovável. Nós temos uma preocupação muito grande com o cuidado, né, com a água. Nós dependemos da água para gerar energia. Então, é uma preocupação muito grande do empreendedor, que desenvolve, opera centrais hidrelétricas, investir na qualidade da água, na manutenção, principalmente, da água, que faz gerar a energia elétrica. Perfeito, muito legal, Charles, que bacana. Agora, uma curiosidade. Quantos geradores de energia por PCH existem hoje no Brasil? E hoje, o que a gente chama de PCH são todas as usinas hidrelétricas com pequenos reservatórios e elas têm a capacidade instalada de até 30 megawatts. Existe também uma outra usina um pouco menor, que é a que a gente chama de CGH, que é a Central Geradora de Eletricidade. Também é uma pequena central hidrelétrica, mas tem capacidade instalada até 5 megawatts. Então, se a gente somar, temos de PCH hoje no país implementado, que são aproximadamente 420 usinas, 417 para ser mais preciso, com dados do ano passado. Tá? Mais as CGHs, que são 740 aproximadamente, a gente tem aí um parque de usinas de pequeno porte, em torno de 1.100 usinas, hoje em operação no país. Isso representa, em termos de capacidade de geração, 3,7% da matriz elétrica brasileira. Ou seja, toda a capacidade instalada no sistema elétrico brasileiro, essas centrais de pequeno porte representam em torno de 3,7%. É importante destacar, Celina, que essas usinas elas se localizam de forma distribuída em todo o país. Praticamente estão em todas as nossas regiões. E a gente, quando fala de potencial, ainda existe um estoque bem importante, né, de
recursos naturais e potenciais que poderiam ser explorados para a geração de energia elétrica, a gente não leva em consideração, por exemplo, o bioma amazônico. Tudo que a gente está falando em termos de potencial aqui, existe um estoque hoje de projetos bastante significativo, aí da ordem de 15 mil megawatts. Para a gente ter ideia, a usina de Itaipu tem na faixa aí de 10 mil megawatts. Então, a gente estaria falando aí de potencial de geração de energia através de PCA, de centrais hidrelétricas, cujos projetos já estão prontos, aproximadamente aí 1,5 vezes, quase 2 vezes a usina de Itaipu. Só que com um detalhe, a gente não estaria falando de uma usina única, mas estaria falando de aproximadamente 1.000 usinas que estariam distribuídas em todo o nosso país. São dados bastante expressivos, né, Charles? E aí eu emendando nessa sua resposta, como é que você enxerga a importância dessas geradoras na economia local, né? Você mesmo falou, elas estão distribuídas em várias regiões do Brasil. Então, como é que funciona o apoio dessas usinas para a economia local? Então, isso é interessante, esse aspecto, porque devido à característica desse tipo de fonte, né, ela é uma usina que tem uma parcela importante do seu investimento associado à construção civil, ou seja, a construção da barragem, a construção de casa de máquinas e uma série de outras obras que são de cunho de engenharia civil. Portanto, nesse sentido, elas têm uma componente muito importante para a economia, que é a geração de empregos. Elas têm uma capacidade de gerar empregos muito forte e acima das outras fontes. Não desmerecendo as outras fontes, não é esse o caso, muito antes pelo contrário. A gente entende, né, que um país que tem a abundância de recursos naturais como o Brasil, muito mais importante do que fazer as fontes competirem entre si é usar essas fontes, principalmente as renováveis e limpas, para que possam se complementar. A gente tem essa característica do país. Existe um estudo feito pela própria ANEEL que levou em consideração empreendimentos instalados em 176 municípios do país, e a gente percebeu que, por esses estudos, uma série de variáveis de cunho socioeconômico, elas tinham uma característica muito importante quando se comparava esses índices socioeconômicos dos municípios onde tinham sido instaladas as PCHs com aqueles municípios vizinhos onde as PCHs não tinham sido instaladas. E a gente percebe, por exemplo, que nos municípios com as PCHs instaladas havia, vamos dizer assim, um IDH acima, grande vantagem em relação aos municípios vizinhos, na ordem de praticamente 20% melhor, uma renda per capita dentro do município também bastante superior aos municípios vizinhos, coeficientes de desigualdade, né, com índices bastante inferiores aos municípios vizinhos, ou seja, a gente percebe nitidamente, através desse trabalho, que os indicadores socioeconômicos das cidades onde as PCHs foram instaladas, né, uma melhora bastante expressiva em relação às comunidades onde não tem o empreendimento instalado. Então, a gente vê que a PCH, ela de fato agrega significativamente em termos de vantagem socioeconômica para aquelas comunidades onde ela está inserida, além, obviamente, de melhorar a renda do município através do pagamento de tributos, a geração de emprego, a geração de renda, enfim, e todos os cuidados que os empreendedores e os operadores dessas usinas tomam com relação à qualidade dos mananciais, à qualidade da água, enfim, todos os trabalhos que são feitos no sentido de preservar e melhorar o meio ambiente do entorno onde as usinas estão instaladas. Que legal, né? Ou seja, todo mundo ganha, né, Charles? Ganha o país com a geração de energia renovável, ganham as comunidades locais com uma melhoria de vida por conta da economia local, e ganhamos nós por ter você aqui, em nome da Abragel, conversando com a gente sobre esse tema tão legal e tão pertinente para todo mundo, né? A água. Então, eu só tenho te agradecer, Charles, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Quem quiser saber mais sobre a Abragel, sobre a energia hídrica, pode consultar o site da Abragel, que vai aparecer aqui para vocês no vídeo, também na descrição. Charles, novamente, muito obrigada pela sua presença e a gente aguarda você aí em próximos bate-papos aqui com o Instituto Totem. Celina, sou eu que agradeço. A Abragel fica muito honrada de fazer parte desse programa. Lembrando que as PCHs elas ainda têm muito potencial no nosso país, estamos firmes e fortes trabalhando no sentido de tornar essa fonte também uma fonte importante dentro da expansão de geração limpa e renovável na nossa matriz elétrica. É um recurso importante, é um bem da União, ou seja, são investimentos que trazem qualidade de vida, que trazem desenvolvimento do país, e, sem dúvida nenhuma, temos aí um compromisso, né, muito forte com a manutenção dos mananciais, a preservação das nascentes, questões de reflorestamento, mata ciliar,
construção de áreas de proteção permanente, enfim, todo um trabalho que é feito para preservar o nosso meio ambiente, né, no entorno desses empreendimentos. Então, mais uma vez, fico muito feliz em participar e me coloco sempre à disposição de vocês. Um abraço. Um abraço, Charles. Tchau, pessoal. Até a próxima.